Apocalipse, livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Última parte desse versículo nos orienta: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte. Sê fiel, ainda que para isso você, por sua fidelidade, venha pagar o preço com sua própria vida. É isso que ele dizer, João. Bom, vemos que um apóstolo dele levou isso muito a sério. E a igreja deve levar isso muito a sério. Ele escreveu isso quando ele estava exilado na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, lá no mar Egeu. Ele escreveu essa carta para que os irmãos fossem fiéis até a morte. Então veja que palavra séria, porque ele tem autoridade para falar tal palavra, porque ele foi exilado nessa ilha vulcânica. Antes dele ser exilado, ele foi jogado em uma caldeira de óleo fervendo e nada lhe aconteceu. Mas eu quero falar de um discípulo de João, Policarpo, de Esmirna. Viveu entre 69 ao ano 155 depois de Cristo. Esse bispo de Esmirna, também ordenado por João, ele foi citado por Irineu e por outros, Tertuliano, como apóstolo, discípulo de João. Ele aprendeu com João. Policarpo de Esmirna chama a atenção que durante a perseguição do reinado dominador do Império Romano, ele, durante o momento em que Marco Aurélio Vero, também conhecido como Antônio, perseguia os cristãos. E muitos cristãos eles entregavam sua vida para morrer em favor ao Evangelho. Diz até uma história narrada pelos contemporâneos que existia uma entrega sugestiva. Que entrega sugestiva? Muitos voluntariamente se entregavam ao império para morrer por Cristo. Outros denunciavam-se a si próprios, uma espécie de suicídio estimulado, você entendeu? Você compreende? E nessa situação, Policarpo levanta a bandeira: vamos morrer por Jesus, mas se puder escapar da fúria do império, escaparemos. Ele mesmo foge para as zonas rurais, mudando de sítio a sítio. Em certo momento chegaram para prender Policarpo. Ele foge de uma localidade para outra. E ali vivia 2 escravos. E um dos escravos foi espancado muito. E ele denunciou Policarpo. Denunciou onde Policarpo estava. Segundo a história, a fidelidade desse homem é tão grande e a grandeza dele é tão grande que quando seus algozes, quando aqueles que iriam prender chegaram, ficaram assustados com tamanha bondade de Policarpo, que ele ofereceu-lhe uma grande refeição, um grande banquete, tratou-os com não pouca bondade. E diz também a história, para nossa reflexão aqui, que ele fez um pedido aos seus algozes: deixa eu falar pelo menos 1 hora com meu Deus. É de emocionar. Diz que ele falou 2 horas com Deus. E essa oração foi tão tremenda, tão poderosa, tão envolvente, tão calorosa de emoção e cheio da presença de Deus, que os seus algozes, ou aqueles que iriam prender ele, tentaram convencê-lo, dissuadir dele desistir de sua fé. Mas Policarpo foi levado à presença do imperador. E quando Policarpo chegou o momento de ser morto,
na arena, recomendava-se a ele, Policarpo, velho, amaldiçoa seu Jesus. Policarpo começou a falar: como vou amaldiçoar? Como vou negar aquele que durante 80 anos só me fez o bem? Jamais negarei meu Jesus. Jamais deixarei o meu Jesus. E começaram a ameaçá-lo: nós vamos te matar, velho. E Policarpo sofreu tanto que, desculpe o fundo musical, ele entrou em outra área aqui do YouTube, mas eu quero cumprimentar Policarpo. Naquele momento, ele foi tentado a convencer não precisava amaldiçoar Jesus, simplesmente declarasse o imperador como um Deus. Ele se negou. Colocaram ele sobre uma fogueira, mas já tinha tido a visão de um travesseiro em chamas, e ele sabia que ele ia para a fogueira. E quando a fogueira, ele está amarrado, ele pediu: me desamarre, porque jamais irei fugir desse momento em que vou encontrar com meu Senhor. Ele ficou solto em cima de um monte de madeiras que incendiaram. Diz que ele parecia um cheiro de um bolo, ou de um bolo de cevada. Diz que chama nenhuma ardia sobre ele, não foi contaminado pelo fogo. Ele não morria porque a chama do fogo não fez nada contra Policarpo. Então um dos soldados feriu a João, cravando uma lança ao seu lado. O próprio sangue de João apagou a chama do fogo. Mas o bispo de Esmirna tomba adorando a Deus. Tomba sendo fiel até a morte. Talvez você tenha pensado em desistir da sua fé, mas esse exemplo de Policarpo é para estimular você. Seja fiel, ainda que vá ao extremo de você passar por um momento como passou Policarpo. Tem outras pessoas convictas, poderia dizer de perpétuo, uma jovem que morreu por amor a Cristo e não se entregou também. Outra hora falaremos dela, mas vale a pena ser fiel. Deus te abençoe e tenha uma boa tarde, em nome de Jesus.